Olha, tá vendo aqui esse terreno? Onde tá o Tempo Constrói em Embraed? Esse terreno, ele fica exatamente no pé da Estrada da Rainha. Que eu acabei de fazer um vídeo todinho sobre ela. Esse terreno, ali na frente tá, ó, estacionamento aqui. É um estacionamento que ali não... Provavelmente no futuro vai sair um prédio, mas sem problema nenhum. Esse aqui tá numa disputa judicial, porque a Embraed é dona desse terreno e ela já tentou uma construção no passado aí que foi embargado, porque um prédio subindo ali estaria atrapalhando toda a vista, a melhor vista de Balneário Camboriú, né, do Brasil também, em relação à praia. E o prédio subindo ali, metade da vista será perdido. E eu não sei se você está vendo ali uns banners escrito Vista Livre e um X no meio. Eles estão querendo dizer vista livre, proibido. Eles, na verdade, estão nessa luta, né, de proibir a construção desse prédio ali. Só está dependendo do alvará da prefeitura. A prefeitura, na verdade, já concedeu esse alvará da construção. Só que a população em geral, né, não digo total, mas algumas pessoas querem que sejam construídas, mas a grande maioria não. Então o prédio só não foi erguido ainda justamente por causa dessa briga. E vamos ver no que vai acabar. O dia que realmente sair um parecer sobre isso, eu comento com vocês aqui. E é isso. Na verdade eu devia ter mostrado lá de cima da Estrada da Rainha já para vocês, que eu subi lá agora. Mas dá para ver bem a localização. Ela fica bem em frente à roda gigante. Aqui é a entrada da roda gigante, tá? Aqui tem a locação de bikes e patinete. Ali em cima tem uma academia livre ao ar livre. E aqui fica o terreno. Nessa saída aqui, sempre muito cuidado, tá? Pedestre e carro saindo ali, como eu já disse. Normalmente são Ubers que saem dali, que deixam o povo ali na roda gigante. Ó, fechou pra mim, tá vendo? Aqui no vermelho, ó. Eu vou parar ali pra bike. Está fechado. O semáforo está fechado. Então, ó, esse passou no vermelho. Essa moça vai passar no vermelho. E tava até agora fechado, tá? Só aberto para pedestre. E os ciclistas todos passando. Então, muito cuidado aqui, se você for pedestre, porque os ciclistas não fazem como eu faço, parar. Então, muito cuidado nessa faixa aqui. E você que está dirigindo, quando der vermelho para você de carro, você para. Mas se tiver verde, você segue. E não pare para pedir para as pessoas passarem na faixa, porque isso você pode fazer nessa faixa aqui. Naquela de cima tem semáforo, e semáforo funciona igualzinho em qualquer outro lugar do Brasil, tá? Então nunca parem. Se estiver verde para você. Lembrando que no primeiro aqui de baixo, se tiver pedestre passando, você tem que parar. No de cima, vale a regra do verde, amarelo e vermelho, tá bom? Tanto para pedestre, ciclista mas foi como eu mostrei, acabei de mostrar para vocês. Tava verde para os pedestres atravessarem e tinha ciclista e motinho passando no vermelho para elas normalmente, como se nada estivesse acontecendo. E ali, eu vou ser bem sincera, não é só turista não que desobedece essa regra. Moradores daqui também costumam não obedecer. E aí o turista viu que abriu, tá verde para ele, vai atravessar, os carros estão parados, mas as bikes na ciclofaixa não param. E aí fica complicado.
Olha, agora já são aproximadamente quase 5 horas da tarde. Esse horário aqui na Barra Norte, a praia, a faixa de areia, até no verão, tá? Ela vai ter sol só lá na beira do mar. O restante aqui é tudo sombra já, às 17 horas, tá? Que é o horário que a gente tá agora. Mas no verão se torna um ponto muito gostoso essa hora, quando tá muito quente, porque o verão aqui é bem quente, tá intenso. E aí, para praticar atividade física nessa faixa de areia aqui da Barra Norte, nesse período de verão, o povo dá preferência porque você pratica na areia e na sombra, porque Balneário tem fama, né, Santa Catarina na verdade, de ser muito frio. E eu já relatei isso, que eu sou do estado de São Paulo, pra mim lá fazia mais frio que aqui. Não acho que aqui seja tão frio assim, mas o calor daqui no verão é intenso, gente, é intenso. Vocês vão se sentir no Nordeste, Norte e Nordeste, porque não tem diferença no verão, tá? É intenso. Então, se vocês escolherem novembro, dezembro, janeiro e fevereiro para vir pra cá, vocês vão pegar um calor intenso. Outro detalhe que tem aqui em Balneário Camboriú também, que no verão aqui acontece muito pancadas de chuva, tá? Às vezes você tá ali na praia, principalmente à noite. Às vezes você tá ali na praia, de repente começa uma pancada de chuva do nada. Mas são sempre chuvas de verão passageira, mas acontece com frequência. Às vezes numa semana chove todos os dias, mas é muito incrível, né? Porque a rua fica deserta em questões assim de minutos. E aquela pancadona vai, às vezes dura 15 minutos, 20, meia hora, às vezes no máximo 1 hora. Daqui a pouco você olha, a rua já tá fervendo novamente. Acaba sendo até engraçado. Então, para quem gosta de muita gente bonita, dias quentes, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro são os melhores meses para vir pra cá. Muita gente, muito. Não se pedala como eu tô pedalando aqui agora na alta temporada, porque essa ciclofaixa é extremamente lotada. E não pensa que à noite a ciclofaixa fica livre, não, porque no verão até à noite é lotado. Tem gente que prefere até sair pedalar de madrugada, porque aqui é uma cidade muito segura e você não corre o risco de ser assaltado nem de madrugada. Não que não aconteça, tá? Eu sempre vou falar pra vocês que tudo isso que eu falo pra vocês, nada é 100%, tá? Pode acontecer, sim, mas é muito raro. E quando acontece, normalmente as pessoas são pegas, tá? Então, assim, se acontecer de você ser assaltado aqui em Balneário Camboriú, principalmente aqui na região central, você deu alerta na mesma hora, ó, atravessando fora da faixa. E olha a faixa ali, ó. Então, preste muita atenção. Fique alerta, porque eu não vou dizer que é zero assalto aqui, tá? Não posso dizer isso, porque a gente morando aqui, a gente sabe
sabe de um caso ou outro, mas até agora todos que eu vi acontecer, eles foram pegos. Porque a cidade é muito monitorada e eles assistem lá, vê tudo em tempo real e a polícia, se estiver mais perto, ela já sai para socorrer. Sem contar que, tá, tem um outro detalhe que eu vou deixar claro para vocês. O que acontece muito é que quando as pessoas são lesadas, aí eu vou passar rapidinho porque tá vindo um ônibus ali e vai deixar passageiro e entrar passageiro. Então o que eu ia falar pra vocês é que gritem após a pessoa levar, não vai gritar na cara da pessoa que pode estar armada e você levar um tiro. Mas se você precisar de ajuda, não perca o assaltante de vista se ele levar teu celular, porque as próprias pessoas que estão aqui costumam se jogar pra cima deles, segurar até a polícia vir, tá? Isso acontece assim, eu diria em mais de 50% dos casos. É a população mesmo de Balneário Camboriú, porque eles não aceitam, tá? Nunca agrediram o bandido, nada que eu soubesse, não. Mas eles seguram e vários vão de monte pra cima, tá? Eles vão pra cima mesmo. E pra reaver o celular e chama a polícia. Aqui onde eu tô passando na Praça de Mandaré, tem policiamento 24 horas aqui e eles direcionam a viatura para os dois lados da praia num único chamado e fecham tudo porque Balneário é uma cidade pequena, não tem muitas entradas e saídas e elas são fechadas na mesma hora. Então, e tem imagens, né? Tem imagens da onde o assaltante saiu, aonde ele caminhou, todo o trajeto dele, a face dele, o reconhecimento facial, tem tudo. Então, é muito difícil escapar. E a população já acaba agindo assim. A população já acaba agindo assim justamente para inibir os possíveis assaltantes que possam vir pela cidade. Então, eles não permitem, já que é uma cidade extremamente monitorada e ela passou a ser mais monitorada ainda de um mês para cá, tá? Hoje, Balneário Camboriú é a cidade mais monitorada por câmeras e reconhecimento facial do Brasil. Já vi o mês passado várias instalações dessas câmeras em todos os pontos da cidade e eu acho que continuam ainda. Mas dizem que já foram pegos vários assaltantes. Não que eles estivessem assaltando, tá? Eram de verdade procurados pela justiça. Eles acabaram sendo pegos pelo reconhecimento facial. Porque às vezes fica andando tranquilo, aí eles acompanham, a pessoa entra num bar ou entra num estabelecimento, ou fica mesmo andando pela rua. Só que ali no próximo quarteirão já tem a polícia esperando por ela. Pela comunicação que eles fazem entre eles. Um procurado da justiça, possível procurado da justiça, se encontra em tal lugar neste momento. E eles não perdem de vista dali pra frente, tá? Tem drones também. E por isso que Balneário tem essa fama de ser uma cidade muito segura. Tudo isso em prol dos moradores, dos comerciantes. Teve uma fase agora no começo do ano, até o meio do ano, por isso que foi instalado mais câmeras, mais reconhecimentos faciais, porque teve uma fase de muito assalto a restaurantes, barzinhos, clínicas, e embora eles estivessem todos sendo filmados, eles estavam fazendo uma maior cara de pau e as pessoas até sabiam já quem eram. E aí eles resolveram não deixar mais impune isso. Estão sendo mais rígidos
de um mês pra cá, porque não havia aqui, era muito difícil, né? E de um tempo pra cá começou muito, tá? Moradores de rua, que quase não havia em Balneário Camboriú, começou a surgir bastante moradores de rua. Agora já diminuiu bastante, não sei se é por causa do frio também, ou eles se sentiram inibidos de ficar aqui, porque eles estavam sendo abordados a todo momento. Alguns tinham que até se esconder, porque a abordagem deles, tá, não é nada agressiva. A abordagem que é feita aqui em Balneário Camboriú, de verdade, é para levar eles para um abrigo ou para oferecer ajuda assim, de recuperação, se for usuário de droga, oferece emprego. E a maioria negava tanto um lugar para dormir, negavam emprego, que não queriam trabalhar, que a vida que eles queriam era ficar na rua aqui mesmo. Mas alguns usando muita droga, não queriam ajuda para uma clínica, alguns usando muita droga e outros praticando furtos e roubos, né? Quando a gente fala furtos e roubos e assalto, né, tem uma diferença, sim. Você ser assaltado é quando uma pessoa chega armada ou mesmo sem arma e te assalta. E roubo é quando, por exemplo, o teu comércio ou tua bike, tua motinha está estacionada num lugar, você nem vê e o assaltante entra e te rouba sem você ver. Então a diferença é essa, tá? É besteira, mas é até engraçado a gente falar, porque às vezes tem gente que nunca prestou atenção, né, na questão eu fui assaltado ou eu fui roubado. E normalmente os assaltos de celulares, né, com as pessoas aqui na Atlântica, na Brasil, nos pontos turísticos, não se relatam muito que estavam armados, raramente. E a vítima sempre esperou a pessoa começar a ir embora e começar a gritar e normalmente é lá na faixa de areia à noite, tá? Só que a pessoa já gritou, já teve o alerta, já teve tudo. A hora que a pessoa cai aqui no calçadão, na via aqui, já tem gente que ele nem imagina esperando para cair em cima. Então, não é igual no Rio de Janeiro, que a gente vê muito, né? Eu já tive muito no Rio. Confesso, uma cidade maravilhosa, linda de morrer, linda. Mas lá tem muito assalto e arrastão. E aqui você não vê, tá? Esse tipo de... E nem medo. Eu nunca tive medo. Eu vou relatar pra vocês só um acontecimento que eu senti aqui em Balneário, que eu ia ser assaltada. Eu não estava sozinha, estava sentada mais lá na central, mas num lugar meio afastado de restaurantes, de barzinho, não havia ninguém por perto. Foi próximo àquele óculos que tem para as pessoas tirarem fotos, e já era tarde da noite, era verão. Mas eu vou relatar uma hora para vocês exatamente como que aconteceu. E ele percebeu que eu percebi que ele ia me assaltar, e ele veio em direção. Eu estava com meu marido. Mas eu vou relatar certinho depois o porquê que ele resolveu não assaltar mais, porque eu tenho certeza que ele vinha. Ele já veio atravessando a avenida aqui em direção ao meu banco, intimidando com o olhar fixo e simulando. Era verão e ele estava com uma jaqueta, simulando que ele estava pegando num bolso da jaqueta alguma coisa, um bolso interno.
e olhando pra gente, assim, ele veio bem na direção. Mas eu vou relatar o que aconteceu uma hora e por que ele acabou não assaltando a gente. E sim, a hora que ele se aproximou, ele tirou a mão do bolso, eu falei, lá vem uma arma, né? E ele só falou boa noite, desviou da gente e voltou. Mas eu vou contar depois por quê. Como vocês podem ver, né? Uma quarta-feira. Tá bem tranquilo aqui. Bem tranquilo. As pessoas às vezes me olham aqui em cima de uma bike conversando. Não sei se elas observam que eu estou com uma câmera, não sei. Mas alguns devem olhar e falar assim, nossa, que louca é essa, pedala conversando sozinha. Mas eu acho que a maioria percebe que eu estou filmando. Algumas pessoas até brincam, é que vocês não ouvem, mas ela fala assim, olha, filmou. Ah, que legal, eu nunca tinha prestado atenção, mas eu vi agora aquele ônibus que passou. É uma mulher que dirige, é uma motorista. Lembrando mais uma vez que os ônibus aqui em Balneário são gratuitos, tá? Tanto para moradores, trabalhadores e turistas. Você anda de graça, com ar-condicionado. Ar-condicionado e internet gratuita. Privilégios que alguns lugares aqui no Brasil não tem. Eu não sei dizer se existem mais lugares aqui no Brasil que o transporte público é gratuito com todo esse conforto, mas todos os lugares por onde eu passei não eram. Então aqui eu estou avisando vocês que aqui é gratuito. Por onde você passar, é tudo gratuito, para você se locomover, tá? Mas um detalhe chato, tá? Como eu digo, nunca tudo é 100%. Embora na alta temporada eles triplicam o número de ônibus, mas tem um porém. Eles ficam mesmo assim lotados, abarrotados de gente. Não tem tanto desconforto de você estar lá dentro por causa do calor, porque tem ar-condicionado. Mas ele fica lotado. Em alta temporada você jamais vai ver um ônibus passar como passou aquele ali. Tranquilo, as pessoas todas sentadas. E nem finais de semana. Normalmente eles estão lotados. Fora da faixa. Vamos parar aqui um pouquinho.